Olá, pessoal. Meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Na live de hoje, eu quero falar sobre força espiritual. Como ter força espiritual. Esse conceito de força é muito amplo, mais amplo do que eu pensava. Um sujeito que é fisicamente forte pode ser psicologicamente fraco. Alguém que tem um físico normal, mas demonstra força na maneira de falar, de se expressar, no íntimo pode ser uma pessoa insegura e desestruturada, que não aguenta pressão psicológica, não sabe enfrentar problemas. Nessa pandemia, pessoas que eu pensava que eram fortes e inabaláveis acabaram se mostrando pessoas fracas e sem estrutura para lidar com a mudança repentina que aconteceu nas suas vidas. Não foram pessoas que ficaram sem dinheiro e com graves problemas para se cuidar, mas quando a segurança da sua rotina foi abalada, elas perderam o chão. A força espiritual ela é muito mais do que força mental. Uma mente firme e determinada nem sempre é sinal de força. A sua mente pode te fazer sentir segurança e estabilidade se ela achar que está tudo sob controle. Mas saber lidar com as situações que fogem ao nosso controle exige mais. Então a força espiritual vai além da sua mente. Ela envolve sua alma, o corpo e o espírito. Para entender a força espiritual, nós precisamos considerar o nosso corpo físico, a nossa força física e saúde. Eu separei 3 situações básicas que nós vivenciamos no nosso corpo. Existem muitas outras, claro. A primeira é quando você está com uma saúde boa, come bem, dorme bem, não adoece fácil, tem boa disposição, ânimo para o seu dia a dia, você é uma pessoa saudável. A segunda situação é a oposta da primeira. Você se alimenta mal, dorme pouco, tem uma resistência muito baixa, adoece facilmente, está sempre fraco e cansado. E a terceira situação é quando você está com boa saúde e resolve fortalecer ainda mais o seu corpo para se destacar em desafios de atletismo ou testes de resistência física. E como cada uma das pessoas nessas situações chega a esse estado físico? A pessoa que tem uma saúde boa é alguém que procurou cuidar da sua saúde, da sua alimentação, dormir o suficiente, fazer exercício, evitar excessos. É uma pessoa que não deixa de se divertir e aproveitar a vida, mas cuida da saúde e não exagera. A segunda pessoa é aquela que não liga muito para o cuidado da saúde, prefere viver o dia a dia sem se preocupar com o depois. É claro que ela vai pagar o preço mais tarde. Eu já vi jovens dizerem que tem que viver o máximo para curtir a vida, que ela é curta, e a ideia deles é aproveitar ao máximo porque vão morrer cedo. Mas muito provavelmente o que vai acontecer é que eles não vão morrer cedo, porque o corpo humano luta para sobreviver, então eles vão envelhecer cheio de doenças, de problemas e vão descobrir que não valeu tanto a pena assim. E a terceira pessoa é aquela que se dedicou a preparar o seu corpo para um esporte ou atividade física visando fortalecer a sua resistência. Ela se privou de várias coisas para alcançar uma excelência física. Ela quer uma resistência e uma saúde que aguentem esforços extremos, desgastes exagerados sem comprometer o corpo. Por exemplo, um atleta de triatlon, atleta olímpico, de resistência, de desafios radicais. Essa pessoa não quer ser um bombadão musculoso, porque muito músculo não significa muita resistência. Para realmente aprender sobre a força espiritual, é preciso observar esses exemplos de saúde, de preparo do corpo físico. Porque, como diz na Bíblia, as coisas desse mundo são sombra das coisas por vir. Está em Colossenses 2,17. E Deus usa muitas coisas do mundo físico para nos ensinar verdades espirituais. Eu escolhi esse tema porque eu vejo as pessoas falando que
têm força espiritual, pessoas que acham que têm força espiritual, mas não têm. Elas pensam que se apoiam em Deus, mas na verdade não estão se apoiando. Elas vivem uma fantasia, uma fé imaginária. Eu quero explicar isso. Eu, por exemplo, eu estou precisando emagrecer uns 5 quilos aí e sei exatamente o que eu tenho que fazer. Conheço umas boas dietas, sei o que eu devo deixar de comer, os exercícios que eu tenho que fazer, mas eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque eu não coloco em prática as coisas que eu sei. Às vezes um pouco aqui, um pouco ali, mas não levo a coisa a sério. E aí, quando eu vou conversar com uma pessoa, ela acredita demais em Deus e que Deus é a força dela, que ela não vive sem Deus e que Deus é tudo e por aí vai. Mas na hora que aparece um problema, a pessoa desmorona e perde o chão. Ela fica assim, desestruturada. Ah, meu Deus, por que aconteceu aquilo? Por que isso está acontecendo comigo? Ela não sabe como reagir. Ela tem muito medo, muita insegurança, ansiedade, não sabe como lidar com situações adversas. Não estou falando que eu não fico abalado com problemas, que nada me atinge. Não, eu também fico super abalado quando tenho situações difíceis. Só que quando eu balanço, eu sei aonde segurar. Como diz o Salmo 56, 3. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Só que essa pessoa, ela diz que confia em Deus, mas a força dela está firmada numa base de papel de seda. Se colocar um peso, fura. Eu vou explicar por quê. Eu falo para você, voltando ao assunto da dieta, falo que eu acredito em salada, que salada é super saudável, é a melhor dieta que tem. Salada é uma delícia, alface, brócolis, ervilha, cenoura, nossa, eu gosto de uma salada. Aí se pergunta, você come salada? Eu falo, não, eu como McDonald's todo dia. Mesmo acreditando piamente que a salada é o alimento mais saudável, se eu comer só McDonald's, minha saúde vai pro brejo. Se eu não comer a salada, ela não tem efeito nenhum no meu corpo. Ou se eu comer uma saladinha e depois jogar lá 2 Big Mac atrás, também não adianta nada. Ah, eu vou comer uma salada e depois vou pro boteco passar a tarde comendo torresmo, linguiça e bebendo pinga. A salada não vai servir para nada. Eu não sei se vocês estão pegando a mensagem, mas essa é uma boa comparação. Uma comparação da situação espiritual. Eu tenho uma amiga que falou que a mãe dela deixa a Bíblia aberta na entrada da casa para quando ela passar lá, ela passa a mão na Bíblia, a receber a força das palavras poderosas. Mas isso é uma fantasia. Hoje em dia existem muitas fantasias espirituais assim que não servem para nada. Pessoas acreditam em coisas que realmente não têm efeito nenhum. Vamos fazer um teste. Coloca lá um prato de comida na mesa, não come. Todo dia você não come nada, não toma café da manhã, não almoça, não janta. E quando você passar na frente do prato, você passa a mão nele assim e vai embora seguir o seu dia. Quanto tempo você acha que você vai durar? E essa é a realidade espiritual. Eu vou falar uma coisa dura aqui. Não adianta você falar que acredita em Deus, que Jesus é lindo, maravilhoso, postar frases bonitas, falar sobre o amor de Deus. Se você não comer ele, não se alimentar dele, não adianta nada. E foi Jesus que falou isso. Em João 6,54, ele fala: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. No 55 ele fala: a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebido. Nossa! Aí o cristão fala assim, não, ele está falando da comunhão. Então eu vou lá uma vez por semana na igreja, receber a comunhão e pronto, estou alimentado. Aí nós vamos voltar lá para o prato de comida em cima da mesa. Você come uma vez por semana, tá tudo bem? Só que Jesus nem estava falando da comunhão. A comunhão ele instituiu depois, na última ceia, muito tempo depois desse sermão, um dia antes de morrer. Sobre o que ele estava falando quando ele disse isso? Vamos ver. Primeiro é importante saber quem é Jesus. Se eu perguntar quem é Jesus, você vai falar, Jesus é o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. Mas quando nós lemos os 4 evangelhos, nós descobrimos que só o apóstolo João
é que entendeu corretamente quem é Jesus. Foi o único que soube explicar. Ele começa o evangelho, João, capítulo 1, versículo 1. Ele fala assim: no princípio era o verbo. O verbo é uma palavra que tem ação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra é quem? É Deus. E no versículo 14 do primeiro capítulo, João explica: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai. Então, Jesus é a palavra. E para fortalecer o seu corpo espiritual, você precisa se alimentar dele. Foi isso que o Pedro falou na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual para vocês irem crescendo. E o Paulo, claro, foi mais longe e chegou chutando. Quando foi chamar a atenção dos irmãos na carta aos Hebreus, ele falou: vocês já deviam ser mestres de tanto tempo que conhecem a palavra, mas ainda precisam que eu ensine os princípios básicos de Deus. Vocês precisam de leitinho, não de alimento sólido. Quem precisa de leite não está experimentado na palavra e ainda é uma criança. O alimento sólido é para adultos que estão exercitados em discernir o bem e o mal. Os cristãos deveriam ser adultos espirituais que conhecem a palavra e se alimentam dela de verdade, extraem força dela. Então, você tem que ler a Bíblia, escutar a Bíblia, falar sobre a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é muito chata. Eu também acho chato comer salada e beber suco. Bom mesmo é pizza, batata frita, hambúrguer, milkshake, chocolate, uísque com aperitivo, vinho com queijo. Mas não dá para comer isso o tempo todo. Na verdade, o certo é só de vez em quando. E a mesma coisa acontece com o seu alimento espiritual. Você se alimenta de notícias digitais, informações do mercado, novelas, filmes, séries, redes sociais, fofoca, escuta críticas, reclamações para todo lado. Tudo isso é alimento espiritual. Escuta o problema dos outros o tempo todo, fora os seus problemas. Ouve das incertezas, dos medos, das tragédias globais. Aí, para aliviar, pega um livro de autoajuda, um romance da moda, um livro de um escritor moderno e dá-lhe lixo para dentro. Você alimenta o seu espírito com batata, chips, Coca-Cola, bala, chiclete, chocolate o tempo todo e quer que ele fique forte, saudável. Você é quem decide que tipo de corpo espiritual que você quer ter. Se você vai ter aquela obesidade mórbida espiritual, sofrer problemas cardíacos por causa da má saúde espiritual, ou se vai ter um espírito forte, saudável. Se quiser um espírito saudável, tem que ter uma alimentação espiritual saudável. E se quiser ficar mais forte, mais resistente, se aprofunde mais, se dedique mais. É claro, não cai na bobagem de fazer musculação espiritual, ficar levantando peso para crescer músculo. É o que acontece muito com os grandes estudiosos das Escrituras, ficam lá horas estudando um versículo, inchados de tanto conhecimento, com aquela aparência forte, mas tem pouca agilidade, pouca resistência às dificuldades. A sua força espiritual não é testada no papel, nem demonstrada em estudos e significados de palavras em hebraico. Ela é testada no campo de batalha dos problemas da vida. Quando vem aquela enxurrada de problemas, é que a sua fé é posta à prova. É o que diz em 1 de Pedro 1,7, a nossa fé é provada no fogo que nem ouro. E aí é que você vai saber se a sua fé é de verdade. E a fé vem de onde? Romanos 10:17 fala, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então leia a Bíblia, escute áudios da Bíblia, procure versões da Bíblia que você goste, vídeos, sermões, palestras,
que você acha bacana, de pessoas com quem você se identifica. Eu acompanho vários canais, assisto vídeos, procuro textos, testemunhos de fé, leio sempre. E você também deve procurar conteúdos relacionados com Deus, Jesus, histórias de fé, assistir filmes e séries inspiradas que tenham mensagens cristãs que vão edificar a sua fé. Não estou falando para você assistir um documentário sobre se Jesus ressuscitou mesmo ou não, se a Arca da Aliança está escondida em algum lugar do Egito, qual a explicação científica para Moisés ter aberto o mar. Isso é alimento estragado. Só serve para minar a sua fé na Bíblia e te encher de dúvida. Eu estou falando de conteúdo que alimente o seu coração, fortaleça a sua fé. Ah, mas é uma coisa muito chata, tá o tempo inteiro, lendo. Pode ser, mas comer é uma necessidade do corpo e alimentar o seu espírito também. E eu ainda arrisco dizer que se você não gosta, é porque você não conhece a Bíblia. Ela é um livro muito interessante. Quando você começar a ler e conhecer os personagens, ela cria vida. E isso sem falar na força que as palavras vão te dar e de como você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. O Espírito de Deus começa a falar com você e te mostrar umas coisas e de repente tudo fica mais claro, você começa a olhar o mundo igual o Ken Reeves no filme do Matrix. Percebe que essa vida é passageira e que a realidade é o que vai vir depois. O seu espírito se fortalece tanto que a realidade espiritual começa a se tornar mais real e mais presente do que o mundo físico. O seu relacionamento com Deus fica mais forte, mais intenso. Aí os seus problemas vão diminuindo. Força espiritual não vem de falar que acredita, ela vem de se alimentar de Deus, alimentar de Jesus, das palavras dele, da verdade dele. Aí, então, quando você estiver forte, se alimentando, se fortalecendo, se vem alguém e fala assim, existe uma nova praga assolando o mundo, você não vai ficar trancado em casa morrendo de medo da morte, porque você conhece aquele que manda no anjo da morte. Você não desrespeita Deus, não age de maneira irresponsável, mas também não tem medo do que pode acontecer, porque sua vida está nas mãos daquele que construiu o universo. E todo dia você conversa com ele, lê sobre ele, conhece a história dele, sabe o que esperar dele, o que ele espera de você. Você está em pé em cima da rocha, Jesus. O mundo pode desabar que ele não balança. E o que o mundo considera o pior que pode acontecer, que é a morte, para você é o grande dia da sua formatura. Quando Deus vai chegar e falar assim, chegou o fim da sua jornada na terra, você já cumpriu sua missão, agora volta para casa. E é aí que a sua vida vai começar. Então, à medida que você for se enchendo com Deus, com as palavras dele, as histórias de fé, as antigas, as novas, você vai se fortalecendo espiritualmente. Sua fé não é facilmente abalada, nem a sua visão espiritual fica embaçada. E você nem tem que ficar preso a alguma igreja, um padre, pastor, guru, guia espiritual. Você não precisa de ninguém que fique te dando comida na boca. Faça com a sua comida espiritual como você faz com a comida do seu corpo físico. Se alimente sozinho. Quer seja em bons restaurantes espirituais que servem pratos variados, ou mesmo a comida espiritual que você prepara em casa. Aprenda a preparar as suas refeições espirituais. Busque coisas que você gosta de ler sobre Jesus. Escolha coisas bacanas, textos legais, vídeos de pessoas que você gosta, palestras, sites. E aí você vai ficar se fortalecendo espiritualmente, de verdade. Vai ficar pronto para as provas de resistência que a vida nesse mundo te apresenta. A humanidade está se transformando muito, está evoluindo de uma maneira estranha, se afastando cada vez mais de Deus, e os cristãos precisam aprender a se cuidar sozinhos. Cada um precisa aprender a se relacionar com Deus pessoalmente e intimamente.
Independente de onde você está, de que igreja você frequenta, de quem te acompanha, você tem que conhecer de verdade o seu Deus e Pai, o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Buscar neles a verdadeira força espiritual que só eles podem te dar. Aquela força que você precisa. E aí, quando você se fortalece, ajude outros a se fortalecer também. Dê alimento espiritual para aqueles que você sabe que precisam e não sabem como se alimentar sozinhos. É o que eu estou tentando fazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.